Ufologia de Quintal não tão orgulhosamente apresenta Contos do Quintal, um spin-off que vai te fazer morrer de medo ou de rir. Olá, terráqueos! Tudo bem com vocês? Hoje estamos de volta com um episódio do Contos do Quintal para matar você de medo ou de rir, como diz aí a nossa introdução. Galera, é o seguinte, hoje nós temos um episódio muito legal, eu curto muito, eu curto bastante. Não sei se você vai curtir, não sei se você vai gostar, mas Dudu, olha, eu curto muito e é o seguinte... Esse episódio dá pano pra manga, hein? Dá pano pra manga e dá muitos outros episódios. Eu não sei você, Dudu, eu sei que eu curto bastante. Chega junto, Dudu, como você sabe, esse é o podcast de uma dupla. Esse é um podcast renovado, refeito. Vamos lá então, Dudu, chega junto. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu pequeno ouvinte do Ufologia de Quintal. Eu vou pedir desculpas antes de mais nada porque estou com a voz de marreco. Bom, se bem que minha voz nunca é maravilhosa, mas hoje em especial eu estou com uma vozinha de marreco porque o rapaz que depois pegou uma dengue agora resolveu pegar um Covid. Mas fica tranquilo que eu estou bem, simplesmente estou de resguardo aqui, um pouquinho de dor de garganta, mas está tudo tranquilo. Felizmente existem as vacinas e aí eu peguei o Covid dessa vez, fiquei positivado, mas estou tranquilão porque estou bem, é só um pouquinho de dor de garganta, vai passar. Mas como você estava falando, menino Cleiton, de fato, o caso hoje é especial. Você sabe muito bem que eu adoro, todo matemático adora viajar completamente na maionese. Eu acho que a gente que é matemático, físico, o pessoal curte uma viagem maionésica. E esse episódio é viagem maionésica, sim. Hoje vamos fazer uma viagem maionésica. É baseado em achismos, em coisas da nossa cabeça. Tá? Claro que o fato em si não é. Mas o que vamos falar aqui, o que vamos discutir aqui, provavelmente será de achismo. Eu espero que você fique aí do outro lado, curtindo junto com a gente aí. Porque nem todos os episódios serão exatamente sobre ufologia, a gente já falou sobre isso. Né, que a gente gosta de dar uma... Hoje nós estamos dando aquela ampliada marota, aquela ampliadinha. Esses dias até, inclusive, Cleiton, teve alguns ouvintes do Ufologia de Quintal que mandaram mensagem, falaram, poxa, olha, aquele ali de lobisomem eu escutei, porque vocês são brother demais, mas a história de lobisomem eu não curto muito. Mandou lá, mas falou, pô, ficou legal com vocês e tal. Aí o outro pegou e falou assim, cara, eu escutei o de lobisomem e falou, cara, que legal, que bacana, que história legal. E aí você sabe que o que deu mais polêmica foi o da Giovanna Poda. Ah, sim. O da Giovanna cara? Poda, Sim. Poxa, deu uma treta ali. O que teve de gente que a gente está pedindo agora pra galera ir lá no nosso Instagram e mandar. O que você acha? O que você pensa sobre esse caso aqui? O que teve de gente que mandou lá falou assim: olha, isso aqui tem nada a ver com a maionese, isso aqui tá muito louco e tal. Mas acredite, teve um monte de gente que mandou mensagem pra gente e falou assim, ó, não, eu acredito, essa mulher não está mentindo porque eu conheço pessoas que tiveram contatos parecidos com o da Giovanna Poda. Eu fiquei com os cabelos em pé, falei, pô, não, mas conta mais. Aí essa pessoa falou pra mim, ó, não posso contar mais porque é uma pessoa que me pediu segredo, então eu não vou contar. E eu... Cleiton do céu, olha só, o mundo tá cheio de mistérios e a gente nem faz ideia de que mistérios são esses, mas é interessante, é muito bom e hoje o caso promete dar treta aqui. Cara, mas é isso que eu sempre falo, né, Dudu? É muita, eu acho, aí eu vou abrir o meu coração aqui com vocês, eu acho muita Open pretensão. your heart, please. Sim, momento abertura do coração. Fala. Hoje o menino Cleiton vem com o coraçãozinho todo apertado. Ele abre o coração para você. Música de abertura do coração. Meu Deus do céu. Desculpa, não resisti. Bom, agora que ele já fez isso, já deve estar de fundo a música de verdade. E eu vou fazer no momento então.
Gente, eu não sei você que está me ouvindo, você, nosso ouvinte fiel, nosso ouvinte de muitas temporadas, você que está nos ouvindo agora, você que colocou nesse podcast pela primeira vez. Eu não sei você, mas eu acho eu vou repetir, muita pretensão alguém saber ou dizer que sabe de tudo, alguém dizer o que é verdade e o que não é verdade, alguém ser o dono de toda a ciência, a ponto de dizer isso aqui é mentira, isso é verdade, isso é mentira, isso não é verdade, isso aqui não existe, Dudu, nós somos pequenos demais em relação ao nosso planeta, pequenos demais em relação ao nosso sistema solar, e somos insignificantes em relação à nossa galáxia. E imagina em relação ao nosso universo. E quiçá em relação a todas as existências. Então eu não consigo, realmente não consigo duvidar literalmente de algo. Esse dia eu estava conversando com alguém muito importante para o nosso podcast, que é um ouvinte de muito tempo, tá? De muito tempo. Alguém que ouve a gente já há bastante tempo. E o que ele estava dizendo, né? E era uma coisa muito interessante, tá? Estava falando que ele dá sempre o benefício da dúvida. É o Thiago Brave, Thiago Brave. Tá sempre ouvindo. Sempre lá. Sim, é um cliente assíduo. E a gente estava conversando esses dias e ele estava falando. E a gente estava conversando esses dias e ele estava falando, cara, eu dou sempre o benefício da dúvida. E Dudu, você, meu caro ouvinte, sensato. Eu já estou velho demais para fechar um assunto e dizer não existe, não aconteceu, isso não existe. Eu não posso fazer isso, me desculpe. Há controvérsias, né, jovem? Existem alguns assuntos que estão fechados sim e que tem com certeza absoluta, não tem mais consenso. Não, aquilo que está provado está, ok. Está provado, exatamente. Mas, por exemplo, Dudu, alguém já provou que não existem lobisomens? Não, ninguém nunca provou. Alguém já provou que não existem extraterrestres? Ainda não. Alguém já provou que não existem fantasmas? Também ainda não conseguiram provar, mas alguém já provou que não existem mundos paralelos e realidades paralelas? Pô, essa daí, na verdade, tem um monte de gente tentando provar o contrário, tentando provar que existe, né? Então assim, é muito mais quem sou eu? Complexo. Quem sou eu, apenas um comedor de farinha, para chegar aqui e dizer, olha, isso existe, isso não existe? Então, para mim, nenhum caso, até estar fechado, pode ser descartado. Minha humilde opinião é o momento abertura do coração. Tá? Poxa vida, foi bem bonito isso aí, viu? Você com certeza nunca cantou Raul Seixas, né? Não, senhor. Não, porque você não ia poder dizer que nasceu há 10 mil anos atrás. Mas quase. Não tem nada nesse mundo que não saiba demais. É complicado, isso é muito complicado. Mas vamos lá então, vamos seguir adiante. Vamos. O que nós temos agora? Agora nós temos as notícias ufológicas. Com quem? Com o grande Jeff Martinho. Jeff, chega junto com as notícias ufológicas. Notícias ufológicas. O portal Vigília. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jeff do portal Vigília falando aqui diretamente para o mais aclamado podcast Ufologia de Quintal da galáxia. Olha, não tá fácil a vida de quem tenta manter o segredo ou pelo menos o controle sobre registros e informações de OVNIs no Departamento de Defesa norte-americano. Os vazamentos acontecem em todos os locais e nem mesmo somente nos que estão diretamente ligados ao Departamento de Defesa. Quem vazou dessa vez foi o Departamento de Segurança Interna, que é ali ligado ao monitoramento de fronteiras dos Estados Unidos, que foi um registro a partir de um sensor de imageamento infravermelho de um helicóptero Apache de ataque do exército norte-americano. O helicóptero se preparava para subir quando de repente o copiloto e artilheiro também da aeronave registrou no equipamento a passagem de 3 objetos em altíssima velocidade, em formação inicialmente triangular, que de repente passaram a desenvolver manobras consideradas impossíveis para aeronaves convencionais. Eles passam a circular entre si, aparentemente em torno de um eixo comum aí aos 3 objetos,
e depois param, voltam à formação triangular e seguem seu caminho. O vazamento foi apresentado num contexto de imagens coletadas aí pela patrulha de fronteira. Parece que isso é bastante comum de ser registrado pelas patrulhas de fronteira. Inclusive tem um funcionário, um militar aposentado que é apresentado lá pelo debrief, e a gente reproduz aí parte dessa informação no portal Vigília, que aparentemente foi responsável por outros vazamentos, entre eles aquele que ficou conhecido como Rubber Duck, ou pato de borracha, que tem uma característica peculiar pelo seu formato e foi apelidado desta forma. Também foi uma imagem dessas de monitoramento de fronteiras a que resultou numa das imagens mais famosas aí destas recentes da ufologia, que é o objeto de Aguadilha, realmente um objeto considerado hoje uma das principais evidências dos comportamentos impossíveis, das manobras inviáveis para aeronaves convencionais, exibidos aí pelos UAPs, como os militares norte-americanos gostam de chamar agora o fenômeno OVNI. E a gente tem a impressão que mais coisa vem por aí, né? Há uma expectativa, para quem acompanhou o nosso artigo aí na edição da semana passada do portal Vigília, sabe que está rolando aí um processo de liberação controlada de informação de OVNIs dentro de uma preocupação com a segurança nacional nos Estados Unidos. Eu vou ficando por aqui, agradecendo aí aos colaboradores do portal Vigília, o Wander Navarro, Queiroz Fortaleza e o nosso pauteiro, o Walter do Ufologia e Ideias, e convido todos a visitarem www.vigilia.com.br. Grande abraço! Bora lá então, gente, é isso aí, você acabou de ouvir as notícias ufológicas com o portal Vigília, sempre mantendo você atualizado. Olha só, você que não tá lá no grupo do Telegram, cara, o grupo do Telegram, o Jeff sempre traz em primeira mão, e não é só o Jeff, você tem notícias que o portal Vigília traz, você tem notícias que o padrinho Thiago Tiquete traz do Desvendando Mistérios. É muito show de bola, cara. Então, assim, tem sempre notícia, o pessoal tá sempre discutindo, tá sempre falando. É uma maravilha. This is wonderful, tá? Então, você que tá perdendo aí as notícias, né? Corra atrás, dê uma olhada, tem sempre boas e grandes novidades. Não é, Dudu? Não é isso aí? Vamos embora? Certeza. Portal Vigília já sabe, né? Eu sou suspeito pra falar. Quem escuta Ufologia de Quintal já sabe que eu sou o maior puxa-saco do Portal Vigília, porque só tem gente boa lá. Os meninos são os meninos, agora forcei, né? Porque tá tudo velho aqueles piá lá, né? Mas tudo bem. Eles os meninos velhos, eu sou os meninos mais velhos. É um trabalho fantástico que tá acompanhando sempre a ufologia. A gente aqui do Ufologia de Quintal às vezes não consegue ter tempo de estar acompanhando sempre, porque a gente trabalha e tal, não sei o que, e não consegue. Então, cara, eu preciso me atualizar com o tema ufológico, é certeza absoluta. Onde é que eu vou? Portal Vigília, já coloco aqui no meu celular, atualizou, filho, é na hora que eu vou ler ali, é na hora, já mando uma cornetinha lá pro Jeff, já falou, Jeff, o que é isso aqui? Tem certeza isso aqui, meu jovem? Capaz, o Jeffzinho é monstro demais, né? E os moleques lá, o Valtão, o nosso querido Wander, os caras são monstros demais. Então, o Queiroz Fortaleza. Ah, é verdade, desculpa, é verdade. Então segue ali, ó, vigilia.com.br, que é um site fantástico, meu jovem. Mas vamos pro caso aí, ô menino cabelo de boneca velha? Vamos lá, né? Vamos embora. É nóis. Então, gente, é o seguinte, o caso de hoje, a história de Thomas Johnson, o desaparecimento de Thomas Johnson. Este caso, Dudu, este episódio vai ocorrer no início do século XX, em 1912. Esse caso do garoto Tommy vai acontecer como vários outros são relatados, Dudu, na nossa história. Vários casos, em vários povos diferentes, em várias situações diferentes. É sobre a viagem no tempo. Ou, quero abrir um aspas aqui, Dudu, viagem a realidades paralelas. O que você acha ser mais provável, Dudu? O que você acha ser mais provável, nosso ouvinte? Deixe isso para depois. Traga a sua opinião. Só vou fazer um pitaquinho aqui, para deixar você contar a história aqui.
antes de você que escuta ufologia de quintal fale assim, lá vem eles de novo com um caso que não é ufológico, eu já vou te dizer, lá no final eu vou provar que esse caso é ufológico. Eita pleura. Já vou te dar esse spoiler. Já tá explorando, Aí, o spoiler. Então assim, gente, você que está me ouvindo aí, né? Compartilhe depois a sua opinião conosco. Vamos então, viagem no tempo, Dudu. Viagem no tempo. Isso é algo que, pela física, da forma que imaginamos, é descartado. Pela física como conhecemos hoje. Pelos cientistas que conhecemos hoje, dizem que a viagem no tempo é algo descartado. Por quê, Dudu? O passado já aconteceu. O passado já foi realizado. Dificilmente conseguiríamos voltar. No conhecimento que temos hoje, vejam bem. Na ciência que temos hoje. E o futuro, Dudu? Seria muito complicado conseguir dobrar o espaço-tempo para chegar ao futuro. O que Einstein faz? Você sabe, Cleiton, que eu gosto de alguns filmes que eu assisto e que eu gosto de escutar depois, assim, ó, os comentários sobre o filme, né, saber, me aprofundar mais sobre a história, né? E aí eu tenho certeza absoluta que você assistiu um filme que, pra gente que gosta de ufologia, que é um filme fantástico, que é aquele filme A Chegada. Já assistiu, Cleiton? Já, muito bom. É um filme fantástico. E aí eu tava assistindo um review aqui, alguém contando ali sobre alguns detalhes, sabe aqueles detalhezinhos de filme que você acaba perdendo, que são aquelas aquela pitadinha ali que tem no filme que você não consegue perceber na primeira vez que você assiste. Às vezes você tem que assistir de novo para conseguir compreender. E esse filme A Chegada, ele tem uma pitadinha ali dessa relação do tempo, porque pra gente aqui, nós humanos, o tempo é só linear, né? Eu acho que eu até já comentei sobre isso aqui no Ufologia de Quintal desse filme, mas eu acho que encaixa muito, então se eu já falei, eu vou encaixar de novo aqui, porque encaixa muito nesse tema. Pra gente o nosso tempo é linear, como você bem falou, o passado tá pra trás, o hoje é agora e o depois é o que tá por vir, né? É o que a gente projeta. A gente só consegue imaginar o tempo assim. E a protagonista do filme, aquela cientista, ela começa a ter flashes assim de coisas que vão acontecer na vida dela. E ela teria ali memórias de um futuro. Porque aqueles seres que chegam ao planeta Terra, eles não têm essa mesma relação com o tempo. Inclusive eles vêm para a Terra para pedir ajuda para a gente, para oferecer ajuda para a gente, na verdade, porque lá para frente eles já sabem que eles vão precisar da ajuda da Terra. É uma coisa incrível, porque essa relação de tempo com eles é completamente diferente. E aí você vai pegando isso, você vai pegando isso no filme, onde ela vai tendo flashes do futuro e do passado, e ela vai mudando também, a protagonista vai mudando essa relação com o tempo. Então é muito fantástico para quem gosta desse filme, O Contato. Analise, assista de novo e analise essa vertentezinha com a relação do tempo que tem lá. Muito bom, muito bom. Então, falando em viagem no tempo, o que nós temos, né? Eu vou dizer o que nós não, o que eu tenho de pontapé inicial, do que eu poderia falar aqui como base inicial. Albert Einstein, que vai falar sobre a relatividade do tempo. E aí, assim, seria possível viajar no tempo? Da forma que nós conhecemos, talvez não. Mas Einstein fala sobre a velocidade relativista, que seria o quê, né, Dudu? Aquele paradoxo do gêmeo. Eu não vou falar muito sobre isso, primeiro que eu não sou físico, né, cara? Eu não sou físico, não sou matemático, então eu não vou entrar muito nesse escopo. Eu sei pra mim, mas isso realmente eu não sei ensinar. Então o paradoxo do gêmeo, que vai dizer mais ou menos o quê? Se dois irmãos gêmeos, um deles ficarem na Terra, o outro partir para uma viagem espacial. Nessa viagem espacial, esse irmão que partiu conseguir atingir uma velocidade entre 70% a 80% da velocidade da luz, ele estará em uma velocidade chamada relativista. O que aconteceria? O tempo para ele passaria de forma diferente do irmão gêmeo dele que está aqui. Quando ele voltasse à Terra, o irmão dele teria idade física diferente da dele, porque o tempo passou para ele de forma diferente. Aí está a relatividade, né? Isso fica muito expresso naquele filme que eu, não sei você, Dudu, não sei você, meu caro ouvinte, acho maravilhoso, maravilhoso,
que é o Interestelar. É um filme simplesmente maravilhoso. Tem aquela parte que eles descem lá no planeta, lá, que só tem água, e daí eles descem, vamos dizer assim, o camarada estaciona a nave lá e deixa a navezinha menor ir lá descer nesse planeta, né, que não tinha condição e tal, não sei o que. Quando eles voltam, já tinham passado mais de 30 anos na outra nave lá e tal, não sei o que. O cara já tá velho, louco, esperando o que aconteceu aqui e tal. Que é a teoria da relatividade, né? Então o tempo se curvaria conforme algumas condições do espaço. É fantástico isso aí, é realmente misterioso, né? Se é verdade, eu acho sensacional. Sensacional. provar isso aí. Então, né, Dudu, é assim, nós não temos uma prova disso, mas nós temos, por exemplo, eu não vou dizer o experimento Kelly dos dois irmãos, cujo, né, eram gêmeos, e cujo um deles, o Scott Kelly, era astronauta da NASA. E aí foi muito interessante que ele foi um dos homens que mais tempo ficou fora no espaço. E ele e o irmão dele tiveram assim, eles tinham assim a mesma aparência, o mesmo tudo até determinado momento. Depois disso, não estou dizendo aqui, presta atenção, hein, que um envelheceu mais que o outro. Mas biologicamente sim, Dudu. O Scott Kelly teve um monte de problema depois que voltou do espaço. Assim como o Marcos Ponte, nosso astronauta brasileiro, teve vários problemas, dentre eles problemas de ouvido, problema de pele, né? Ele contou já em vários podcasts isso, sim, né? Que ele voltou e teve vários efeitos colaterais, né? Sim. Então, na verdade, assim, ó, o menino Elon Musk que mandou aquele cheque sem fundo pra gente, que ia comprar o Ufologia. Brincadeira, né, cara? Eu fiquei todo empolgado, fomos descontar, cadê? O cara chegou, falou assim, aqui, mandou, ele fez tipo aqueles carinha que dão um golpe do Pix, sabe? O cara vai lá, faz o Pix assim, ó, antes de apertar no transferir, o cara tira o print assim, eu falo, tá feito. Mandou ali, falou que ia comprar o Ufologia de Quintal, acabou não chegando o Pix, mas tudo bem. Isso aí são águas passadas. Deixa pra lá, né, cara? Ele já mandou uma desculpinha pra gente. Mas ele tá louco de vontade de mandar terráqueos pra Marte. E assim, muita gente tem assim, pô, mas a tecnologia e tal, não sei o quê. A tecnologia pra ir pra Marte já tem. O problema é o ser humano aguentar ir lá. O problema somos nós, né, cara? Né? É esse que é o grande pepino. Tanto é que já tem rover lá em Marte, já tem, né? Foi o helicópterozinho lá e tal, não sei o quê. Quem assiste de repente aí alguns canais de astronomia, com certeza já viu e está inteirado sobre isso aí. Então, assim, tecnologia tem. Agora, a dificuldade é mandar o ser humano para lá, porque é uma condição extrema. Só de não ter a gravidade já é uma condição extrema. Já é uma condição extrema. É muito difícil. Bom, para quem gosta aqui, a maioria, você sabe muito bem, né, Cleiton, que a maioria das pessoas que escutam Ufologia de Quintal, estatisticamente estou falando, são homens, né? São homens de uma certa idade, assim, até um públicozinho meio velho. E tanto os homens quanto as mulheres aí que de repente acompanham o futebol, sabe que, por exemplo, quando vai jogar lá na Bolívia, né, tem a altitude da Bolívia e tal, não sei o que. Lógico, só da mudança da pressão atmosférica, só isso já faz com que os jogadores se sintam mal, já falam, puxa, aqui para jogar já é difícil e tal, não sei o que. Não tá mudando a gravidade nem nada, mas tá mudando a pressão atmosférica. Só disso já dá uma confusão. Então você imagina você fora do planeta. Não, eu tinha falado que os jogadores quando vai jogar na Bolívia, que eles sofrem por causa da pressão atmosférica. Que imagina, da altitude, né? Que, lógico, a gravidade é a mesma, mas que o camarada sofre muito por causa da Não, então, da vamos lá que eu pressão explico, atmosférica. então. Vamos lá que eu explico isso aí, então. Dudu, por que isso acontece, Dudu? A pressão atmosférica é o seguinte, não é nada mais, nada menos do que a pressão, a força exercida pela atmosfera sobre nós, tá? Então o nosso planeta ele é dividido em atmosfera, nós temos a atmosfera, nós temos a litosfera, nós temos aí a hidrosfera, nós temos aí a atmosfera. Então tem mais outras, né, divisões. E o que acontece, né? Deve ter algum professor de biologia aí, manja muito mais do que nós aqui para, né, comentar até mesmo depois. Mas o que rola?
A pressão atmosférica Seria não é tão nada bom ter mais. um professor de biologia no grupo, né? Não, mas deixa pra lá. Não vamos citar os incitáveis, né? Você sabe quem. Então, o que acontece, né? Quando nós falamos disso, o que rola? A atmosfera exerce, né, essa camada de gases que tem sobre nós, exerce um peso sobre o relevo, um peso sobre o solo, um peso sobre a população. Nesse caso, então, por que se sente essas dificuldades? Porque quando você está, quanto mais alto você está, menor é a coluna, menor é a quantidade, tá, dessa camada de gases sobre nós. Então é menor a pressão atmosférica. Tá? E aí, sendo menor a pressão atmosférica, porque é menor a camada de gases, eu tenho menos oxigênio, menos vapor de água. Então, assim, nós não estamos acostumados. E aí começa a dar ruim, né? Por isso que quando você vai ali para Machu Picchu, o Dudu que já foi umas 50 vezes para Machu Picchu, o que acontece? Você tem problemas de tontura, de vertigem, dor de cabeça, né? Aquela ânsia de vômito. E aí você tem, antigamente, né? Agora hoje em dia tem umas balinhas de coca que o guia te dá para você colocar na boca ali, então você vai mascando, aquilo vai tirando a dor de cabeça, vai diminuindo a vertigem que você sente, a ânsia de vômito. Mas antigamente, por exemplo, você ia e eles te davam uma folhinha de coca, Dudu, aí você fazia o quê? Mais você já foi umas 20 vezes, deve saber melhor que eu. Né? Aí o cara ia lá, infelizmente mastigava, ainda não fui, mas então quero. você não sabe o que está perdendo. Aí o cara ia lá, mastigava, né? Você ia lá, pegava, mastigava um pouco aquela folha, colocava ela no canto da boca, Dudu, aquilo vai liberando aquela seiva da folha, e aí vai passando o seu mal-estar. É muito interessante isso. Tá? Então é só um exemplo, né, de como nós temos problema mesmo. Depois de 2 meses ali, o cara numa altitude grande, ele se acostuma, né, Dudu? Depois de 2 meses se acostuma. Né? Ou seja, já começa a produzir mais glóbulos brancos e tudo, aí já, né? Se ele tivesse um biólogo, faria melhor. Mas, ok. Nesse caso, então, olha, você que está nos ouvindo aí, tá? Eu não sei, mas tem esse livro, que é um livro muito interessante, tá? Que é o Endurance, 1 ano no espaço, tá? Escrito por Scott Kelly, que é esse astronauta que ficou mais de 360 dias no espaço. E aí ele conta, né, tudo o que aconteceu com ele e na verdade, isso fazia parte de 2 coisas, né? Um experimento para ver como é que o ser humano se comporta, e outra coisa também é aquela relação do paradoxo, né, dos gêmeos, que é muito interessante, tá bom? Então, viagem no espaço, Dudu, para o futuro, relativa, pode ser que aconteça, a nossa física hoje diz nesses moldes. Se conseguíssemos atingir a velocidade relativista, teríamos uma suposta viagem no tempo, tá? Só dessa forma, nos nossos moldes de hoje, né, o que a ciência aponta hoje, pelo menos para nós. Para o passado, não temos nenhuma teoria que sustente isso, Dudu e caro ouvinte. Teoria científica comprovada, né? Ou comprovada não, mas teoria, né, bem teorizada, com equações bem resolvidas, não temos, Dudu. Só para o futuro, com a velocidade relativista. Tranquilinho? E também, né, você sabe que a gente pode cair num paradoxo, né? Você já pensou o seguinte, tem o paradoxo da viagem no tempo, né? Que é o cara pega, ele vai lá e cria a máquina do tempo. Aí ele volta pro passado. Aí ele pega e conhece o ele do passado e fala assim, ó, tá aqui, filho, como você montar uma máquina do tempo. E aí o cara pega e cria essa máquina do tempo e volta pro passado e manda pra ele de novo. E aí me diz, quem é que criou essa máquina do tempo? E aí, nisso aí, foi, né? ele ou foi o ele do passado? E aí nisso aí já entra De Volta para o Futuro, tá? Então é muito interessante. A referência de viagem no tempo que a gente tem é o De Volta ao Futuro. Que quisera eu, já pensou? Eu voltar no tempo só uns 2 aninhos para fazer essas apostas esportivas? Nossa. Amigo, ia ser uma loucura, hein? Mas vamos embora. Vamos deixar de encher linguiça e vamos embora. Então, ó, esse livro é muito interessante, tá? Quem tiver curiosidade, né? Endurance, 1 ano no espaço. Eu tenho esse livro, Dudu, não sei se você já leu ele, é um livro muito legal, cara. É um livro muito show de bolas, tá? E onde o Scott vai contar a sua experiência no espaço. E o melhor, ele vai contar o depois, tá? O depois. Isso é interessantíssimo. Bom, vamos embora então. Então, vamos falar em viagem do tempo. Então a viagem do tempo, Dudu, ela é meio que
descartada nos moldes que nós conhecemos. Mas aí existe a possibilidade dos mundos paralelos. Dudu, várias civilizações, em vários períodos da história, indicavam que tinham lugares onde eram abertos portais. Desses portais, os deuses iam e vinham. Seres de luz vinham e iam. Tá? Então assim, Dudu, pode ser? Pode ser. Está descartado? Não está descartado. Então, duas coisas muito interessantes que eu gostaria só de abordar. É óbvio, isso nós podemos destrinchar em outros podcasts. A ideia aqui é abordar possibilidades, já que nós não sabemos o que aconteceu. Ok? Vamos lá então ao caso. O ano é 1912 e o mês é julho. A cidade é Nova York, o país Estados Unidos, o continente americano, o hemisfério ocidental. No início de 1912, nós vamos ter um ano muito interessante. Mas por que, Cleitão? A Europa está se preparando para a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos começam, então, um momento em que, economicamente falando, os Estados Unidos está se fortalecendo. Nesse momento, a família do jovem Thomas vai comprar uma fazenda, Dudu, em Nova York. Nova York em 1912, na sua área rural, se podemos assim dizer, não era nada parecida com o que nós temos hoje. Nada tão urbanizada, tão tecnologiquizada como nós temos hoje. Você viu o meu novo adjetivo? É uma nova palavra, né? Entendeu? Como é que é? Um novo verbete. Tecnologicizada. Tá, isso aí. Entendeu? É por isso que esse Ufologia de Quintal é um dos nível, piores podcasts que tem nas plataformas, né? Porque outro são nível. Neologismos, são palavras que não fazem o menor sentido. Mas de fato, realmente no início do século passado, né, no outro século ainda, é difícil da gente imaginar, mas não tinha carro na rua. E muito pelo contrário, tinha cavalo pra caramba. Em 1912 já tinha alguma coisinha, né, Dudu? Em 1912 não, tinha, mas não se compara. Não, nada pode se comparations. Não se compara. O que você tinha, mas era uma coisa para pessoa de alta cúpula, digamos assim. A maioria da população ou andava a pé ou era a cavalo, né? Sim. As ruas eram preparadas para andar a cavalo. Logicamente. Quem vai aí, por exemplo, em algumas cidades europeias e tal, não sei o que, vai perceber exatamente isso. Aquelas ruazinhas, tem ainda os locais para amarrar o cavalo, em alguns lugares e tal, não sei o que. Isso aí, era outros tempos, né, jovem? Outros momentos. Então a família do jovem, tá? Thomas, ou do jovem Tommy, como se chamava, Thomas Johnson, compra uma fazenda. Dudu, quando eles compram uma fazenda, os antigos donos já falam para ele: olha, essa fazenda é maravilhosa, essa terra é maravilhosa, aqui você vai ter toda a prosperidade, tem tudo que é necessário para crescer. Só que é o seguinte, tomem muito cuidado com aquele lago. É até interessante isso, né, Dudu, você vender a propriedade e falar. Mas os antigos donos foram sinceros e disseram: muito cuidado com aquele lago. Próximo àquele lago tem acontecido há muito tempo alguns fenômenos que nós não conseguimos explicar. Alguns animais têm simplesmente sumido próximo àquele lago. Então, se há de ter algo para tomar cuidado, é cuidado com aquela região onde fica o lago na propriedade. E o pai do jovem Thomas, a mãe, sempre avisavam as crianças: olha, vão brincar, porque antigamente, né, você sabe disso, né, Dudu? As crianças de antigamente eram muito mais arteiras, soltas, como são as crianças de hoje. As crianças de hoje são crianças, é óbvio, então vão fazer arte, vão bagunçar. Mas as crianças de antigamente, elas eram soltas, né, Dudu? Soltas. Quando eu tava de férias, tinha dia que eu saía pra rua de manhã cedo, depois do café, voltava pra hora do almoço, quando minha mãe ia me buscar pela orelha, almoçava, voltava de novo, só voltava à noite pra tomar banho também, sob muita pressão. Passava o dia inteiro na rua, Dudu. De férias, passava o dia inteiro na rua.
brincando, jogando bola e corre, pega, esconde. Cara, era na rua o dia inteiro. E os amigos do Thomas também. O Thomas também, uma criança, né, criada ali, livre. E o pai sempre falava: Thomas, não brinque, não fique muito perto do lago. Aquela região é perigosa. Tá? Brinca na fazenda inteira, filho. Ó, faz o que você quiser, mas não vá para aquela região do lago. Não vá por ali. Ele tinha mais ou menos ali, Dudu, 10 anos de idade. Mais ou menos 10 anos de idade. E as coisas se iam, né? Aquilo que a família anterior disse foi muito bem guardado. O pai sempre alertava o filho. E isso é comum, né, Dudu? Você vai lembrar quando você era pequeno que saía pra rua, sua mãe sempre dava as recomendações. Sempre, olha, não faça isso, não faça aquilo. Né? É mentira, minha mãe era uma isso, cartilha. Dudu? Não, minha mãe era uma cartilha, né? Era praticamente uma... Lembra quando a gente era moleque que tinha no colégio a enciclopédia Barça? Sim, claro. Então, era praticamente aquilo ali que minha mãe recomendava. E o que é pior, eu tô ficando mais velho, né? Tô ficando um pouco mais velho. Você pensa que parou? Não, continua exatamente a mesma coisa. O amor da mãe é o mesmo, né, cara? Não muda. Ela vai sempre se preocupar de uma forma surreal. Surreal. E aí o que acontece? Mas um dia, em julho, tá? Em julho deste ano, o garoto Thomas e os seus amigos estavam brincando na fazenda. Estavam, né? Que ele vai e vem na fazenda, e brinca e corre, não sei o que mais. O que aconteceu, Dudu? Eles foram para a região do lago. Estavam ali na região do lago. E o que vai ocorrer, jovem Dudu? De repente, as crianças estavam ali. Quando de repente eles viram no lago surgir um redemoinho. Já é muito complicado, né, Dudu? Redemoinho num lago fica difícil. Dependendo da região onde ele está, pode até acontecer com a situação climática, mas é difícil. Esse redemoinho tinha um tanto de aparência estranha. As crianças olharam aquilo e, Dudu, você sabe como é criança travessa. Olharam aquilo e, cara, olha lá o redemoinho. Muitos já se lembraram dos comentários que tinha sobre aquela região. Mas o pequeno Thomas se aproximou. Dizem os seus amigos, Dudu, que quando ele viu o redemoinho, eles chegaram para trás e o Thomas falou: cara, eu preciso ver isso, olha que legal. E foi ver de perto o redemoinho. Seus amigos dizem que o espanto foi tanto quando aquele redemoinho mudou de forma e literalmente tragou o garoto Johnson. Tragou, Dudu. Sugou o menino para dentro do lago. Naquele momento, as crianças saíram correndo desesperadas. Foram chamar o pai do Thomas. O desespero toma conta da família, né, cara? Porque você imagina. No lago costuma sumir coisas, costumam sumir pessoas. As pessoas não tinha sumido ainda. Mas no lago costumam sumir animais. Próximo ao lago costumam acontecer coisas esquisitas. E agora o filho do casal some em um redemoinho ali no lago. Dudu, a partir desse momento, o desespero toma conta da família. Eles vão para aquela região, começam a procurar, chamam as autoridades, o xerife local, todo mundo vai procurar. É feito um pente fino na fazenda atrás do jovem e nada se encontra, Dudu. O desespero da família aumenta quando as autoridades dão por encerradas as buscas e dizem que o jovem Thomas Johnson está desaparecido, provavelmente morto. E agora, o que aconteceu com Thomas Johnson? Dizem os relatos que a família do Thomas ficou totalmente destruída. O pai ficou totalmente destruído, totalmente detonado, cara, totalmente para baixo. Desistiu de viver quase, Dudu, porque ele se sentia culpado pelo desaparecimento do filho dele. O sentimento do pai era de impotência, de não ter protegido o filho como deveria.
Cara, e isso vai fazer com que ele tenha uma vida amarga, introspecta, porque faltava um filho. Nós vimos isso no Brasil, cara, no caso do escoteiro Marco Aurélio. Esse caso muito conhecido, feito pelo Ufologias e Ideias do Tio e nosso grande amigo Tio, feito por várias outras plataformas, que trata sobre o desaparecimento de um jovem. Nesse caso, o pai de Tommy, então, passou o restante da sua vida de muita tristeza. Até que alguns anos depois, Dudu, isso aconteceu em 1912, em 1970, ainda naquela fazenda, o seu pai, com 91 anos, está andando pela sua propriedade, quando de repente, próximo ao lago, Dudu, outro redemoinho se forma. Agora, o Sr. Johnson, já com 91 anos, os movimentos mais lentos, a visão mais turva, o pensamento mais lento, para próximo ao lago para observar aquele redemoinho. O espanto dele é grande, Dudu, quando aquele redemoinho lança para fora do lago, ali na grama, um jovem de mais ou menos 15 anos de idade. O Sr. Johnson se aproxima daquele jovem, aquele jovem não o reconhece, não sabe onde está, e o Sr. Johnson olha para ele e fala: "Você é a cara do meu filho?" Com alguns minutos de conversa, Dudu, fica claro que aquele jovem, com 15 anos mais ou menos, que aparece ali, era Thomas Johnson. O pai dele fica extasiado. O que aconteceu, cara? Onde estava esse menino? Por onde ele andou? O que se passou para ele, Dudu? 5 anos. Era a previsão que se tinha ali, era o prognóstico, o diagnóstico, né? Não sei qual óstico que se tinha. Que provavelmente ele estava com 15 anos, a sua idade óssea, a sua idade biológica. E aí o pai dele, então, leva ele às autoridades. Eles vão aos médicos, vão à polícia. E acaba sendo constatado que ele é realmente Thomas Johnson. Dudu, a partir desse momento, a cidade começa a ficar apavorada. O que aconteceu com esse garoto? Onde que ele foi parar em um redemoinho? Dudu, após essa história começar a tomar grandes proporções, o Sr. Johnson, a sua esposa e o seu filho literalmente abandonam a cidade, vendem a propriedade e dão linha na pipa. Eles saem, fogem daquilo tudo que estava acontecendo. E o pior, o jovem Johnson nunca trouxe à tona o que houvera acontecido com ele durante esses tantos anos, tá? De 1912 a 1970, a conta eu deixo para você, Dudu, durante todos esses anos, o que aconteceu com ele. Até hoje, não se tem explicação sobre o que acontecera com o jovem Thomas Johnson. É isso aí, Dudu, é isso aí. Agora vamos discutir as possibilidades. É uma história bem sinistra mesmo, né, Cleiton? É uma história que, se verídica, realmente é de tirar o chapéu mesmo. Porque a gente não tem nem noção de qual que seria a surpresa desse pai ao receber o filho depois de tantos anos, né? Você imagina, poxa, tantos anos de desespero, de tristeza, de preocupação, e aí recebe o filho como se quase nada tivesse mudado, né? É lógico que, parando para ser um pouco mais racional, depois de tantos anos de tristeza e tantos anos de desespero, qualquer pessoa, qualquer menino que se parecesse com esse garoto, poderia ser por ele confundido.
né? De repente o pai naquele momento eu não vou dizer de loucura, mas aquele momento de já mais velho, já com a cabeça um pouco mais fraca, né? De repente não tão racional, encontra ali um garoto que tem uma certa semelhança e afirma, não, é esse aqui é o meu filho, esse aqui que é o garoto, e por algum motivo, sei lá, de repente o garoto fala, não, sou eu mesmo, pode ser que seja eu. Mas eu queria aproveitar que a gente já está começando uma viagem maionésica no Ufologia de Quintal e levantar uma lebre aqui, porque como eu falei para vocês, eu gosto muito, lógico, da ufologia. É o nosso carro-chefe, é a nossa preferência aqui. E como eu te disse, Cleiton, eu acho que esse caso, ele se encaixa perfeitamente num caso ufológico. Porque olha só, você que é ouvinte do Ufologia de Quintal, sabe, tá careca de saber, que todos, ou a maioria dos casos de abdução, sempre existe um relato de perca no tempo, né? O famoso missing time. Ou o camarada foi para trás no tempo, ou o camarada ficou muito tempo lá, ele teve uma impressão que ficou dias e dias, quando ele voltou deu só 2 minutos, ou ele, na verdade, para ele tinha sido 2 minutos, mas na verdade aqui na Terra tinha passado tipo uns 3 dias, né? A gente tem o caso mais famoso, talvez, que é o caso do Travis Walton, né? Que ele volta depois de uma semana completamente desorientado. Eu falo, o que está acontecendo aqui? E aí eu pensei, cara, será que um estagiário não foi lá, abduziu o garoto e esqueceu de devolver? E aí nesse esquecer de devolver, ele estava lá, deixou o garoto lá e tal, não sei o que, ele falou, pô. Aí passou uma hora do horário deles, dos alienígenas. Era para ter ficado só 10 minutos com o garoto, mas passou uma hora e ele esqueceu, falou, puxa vida, cara, vou ter que devolver esse garoto aqui. Quando ele olhou, falou, puxa vida, passou 2 horas, rapaz, vou ter que devolver. Aí devolve e faz de conta que ninguém viu a cagada dele. Outro momento que eu vou te trazer, que pode ser de ufologia, é pelo seguinte. Você vai se lembrar do caso do menino Janiel, que fizemos aqui no Ufologia de Quintal. Que é um caso de um garoto, quem nunca escutou esse episódio do Ufologia de Quintal, vai lá, procura, escuta, porque é um caso, um dos melhores que o Ufologia de Quintal já trabalhou. Fantástico, um caso incrível. E quando o ser vai buscar o menino Janiel, vai tentar pegar esse menino Janiel, você lembra que ele faz um redemoinho, faz uma coisa de vento ali, que forma um redemoinho. E aí eu fiz o paralelo com esse redemoinho que acontece nesse caso 2 vezes. Por que não, de repente, dentro desse lago ou naquela região ali, seria como se fosse uma base dos alienígenas? E aí, para mim, eu tenho para mim que pode ser, tá? Que esses alienígenas ou esses seres, se existirem, eles têm um modus operandi muito parecido com vários outros casos da ufologia. Vários outros casos. Por que eu não encaixo necessariamente com essa de viagem do tempo e tal? Porque geralmente essas histórias de viagem de tempo, elas vêm carregadas com uma máquina. Ah, pô, tinha uma máquina aqui, um aparelho que me fez isso aqui. Não foi um do nada, não é? Esse do nada aqui não teve essa viagem no tempo. E isso geralmente é da ufologia. Então, sei lá, é uma hipótese aqui, lógico, que eu estou viajando completamente na maionese aqui. Você que está escutando a minha teoria aqui, posso estar falando uma bobagem sem tamanho, mas essa é a minha teoria. E eu gosto de encaixar as minhas histórias sempre dentro da ufologia. O que você acha, Cleitão? Levanta aí, diz aí para mim. Muito boa a sua teoria, muito plausível. E é aquilo que você falou, nós estamos teorizando. Né? Nós estamos teorizando, simplesmente teorizando. Aqui é Viagem Maionese, que é Ufologia de Quintal. Quem clicou no botãozinho do Ufologia de Quintal para escutar o podcast, meu filho, isso aqui não é jornal, não. Então, não espere necessariamente só coisa séria. Isso aqui não. Até porque, geralmente, a gente está sob efeito de um suquinho de cevada ou outro e tal, não sei o que, para dar aquela descontração. Hoje não é meu caso, porque hoje eu estou sob efeito de remédios e talvez seja o Covid afetando o meu cérebro. Meu também não, porque eu trabalhei até agora, né? Saí do trabalho e vim gravar. Sim, garoto trabalhador. Meu trabalho. Garoto. Vocês estão vendo? Você
que escuta Ufologia de Quintal. Se você não ajudar a Ufologia de Quintal a crescer, o Cleiton vai continuar trabalhando que nem um maluco e ele vai continuar perdendo os cabelos. Ajude a Ufologia de Quintal a crescer, para o Cleiton poder ser apenas o narrador de um podcast. Já pensou, Cleiton? Seria um sonho, hein? Eu vou fazer uma campanha, ajude o Cleitão em Paturquia a implantar cabelo. Lá na Turquia, lá no aeroporto, lá na Turquia, lá encontra direto os senhorzinhos assim com o cabelinho igual ao teu, assim, ó. Só que daí parece que o cara tá com o gramado recém-plantado assim na cabeça. Parece É que bem legal, tingiu o cabelo, né, cara? Aham. Cara, e é um monte, cara. É um Parece que monte. passou nuggets. Mas vamos lá. Gente, então o negócio é o seguinte, o que eu penso, Dudu? Eu na verdade, eu não sei o que eu penso. Eu tenho algumas coisas que eu gostaria de trazer, que eu acho interessante. O primeiro é essa questão de portais de realidades paralelas. Viagem no tempo eu não boto muita fé também, mas eu acho que realidades paralelas, mundos paralelos, podem sim ser reais. Tá? Há muitos relatos sobre isso, muitas coisas. Você falou do redemoinho, né, do garoto Janiel, você falou dos casos ufológicos. Sabe o que eu quero lembrar, Dudu? Você que está me ouvindo aí, quem gosta de ufologia, estuda história, estuda culturas, né? Geralmente quem gosta de ufologia gosta de loucura, gosta de muita coisa, muitos relatos. Tem um relato na Bíblia que é um livro conhecido por todos, não respeitado por todos, né? Não lido por todos, mas conhecido por todos. Na Bíblia tem um relato de um cidadão chamado Elias. Segundo relatos, Elias seria um profeta, Elias, o tisbita de uma região do Oriente Médio. Elias que foi profeta em Israel. Segundo o relato do seu sucessor, Eliseu, Elias teria sido levado ao céu em um redemoinho e numa carruagem de fogo. Agora você que está me ouvindo aí, presta atenção. Não vai depois lá no Instagram falar, o Cleitão falou que o menino Thomas Jones foi levado na carruagem. Presta atenção! Calma. Presta atenção. Muita hora dessa calma. Depois não falo o que eu não falei. Não é interessante isso, Dudu? Pô, demais, né? Aí, aí vão lá falar, o Cleitão falou que o menino também foi, Elias também foi levado. Não tô falando nada. Falando nada. Mas que é interessante é só teorizando, gente. Que é interessante Não é interessante que isso? a ufologia de Quintal, pô, é muito interessante. Bom, quem gosta de ufologia com certeza já escutou vários, ou já assistiu vários dos episódios do Alienígenas do Passado. Sim. Não tem como. É critério. Em um episódio, olha só, Dudu, em um episódio do Alienígenas do Passado, tem um caso de um rapaz, e aí tem nas câmeras filmadas. Tem um caso de um rapaz, trabalhava de vigilante em uma fábrica. Aí tem a filmagem, Dudu. Ele sai do estoque para entrar em outra área de estoque. Ele passa, sabe aquelas portas de plástico, assim, aquelas portas que é de borracha, assim, que é aquelas portas molenga, Sim. que é geralmente de estoque frio. Perfeito. Quando ele sai dela para entrar pro outro lado, ele some, Dudu. Literalmente, some. A câmera pega ele entrando, do outro lado não tem ele saindo. Cara, é interessante porque ele volta depois, tipo assim, de 2, 3 horas. Ele aparece do outro lado, depois desse tempo. E ele aparece assim, Dudu, tonto. Ele cai no chão, começa a vomitar, passando mal. Não sabe onde ele foi, cara. Não sabe onde ele foi. Naquele caso, você vai lembrar também, naquele caso Voronezh, que a gente fez, que era da Justamente. Né? Tinha uma floresta ali na região ali, que acontecia muito isso. O camarada estava no meio da floresta, dali a pouco ele sumia e aparecia do outro lado da floresta, meio passando mal, aquela coisa. Ele falou, mas o que está acontecendo aqui? O que é isso aqui? Agora, esse negócio que você falou, Cleiton, de dimensões, como se fossem ali próximas, enfim, essa teoria toda e tal, você sabe que a gente recebe muito mesmo, muitos relatos no nosso Instagram lá do Ufologia de Quintal e também no Telegram. Tem algumas pessoas que vão lá e entram no nosso grupo e daí me chamam no privado ou às vezes chamam você e tal. E tem gente, boa parte, aliás, a maioria, excessiva maioria, acaba não querendo divulgar, só quer falar mesmo com pessoas que assim,
não vou dizer Quer ser ouvido, necessariamente- quer ser ouvido. que não vou dizer que necessariamente acreditam em tudo e tal, não sei o quê, mas que saibam que vão ter o devido respeito, né? A gente não vai faltar com respeito com a pessoa, com o relato, né? Porque a pessoa, pô, aqui, esse aqui é o meu relato, a gente escuta. E eu sou e tal. believer. Eu sou believer. Você a gente sabe que é completamente believer e tal, não sei o quê. Mas a gente conversa com as pessoas. E aí tem alguns relatos. Tem um que me chamou a atenção de uma pessoa que mandou lá e falou assim, olha, eu tava em casa e eu já recebia como se fosse num sonho. Como se fosse num sonho, eu já recebia assim, essas visitas desses seres. Mas até então era um sonho. Até aí tudo Aí bem. essa pessoa, tudo bem, tá tranquilo. E aí essa pessoa falou assim, não, mas daí eu olhei pra porta de casa, dentro do corredor assim, e vi um ser passando. Eu vi, ninguém me contou. Mas aí essa pessoa ainda foi ponderada e falou, não, mas eu podia estar imaginando, sabe, aquela coisa, aquela sensação de passar um vulto e tal, não sei o quê, que quem gosta de relatos de fantasma já presenciou, já escutou muito a respeito desse tipo de coisa. Mas essa pessoa falou, não, isso aí não é nada. Aí diz que passaram 2, 3 dias e tal, diz que essa pessoa com essa agonia de, poxa, eu tô sendo observado aqui, aquela coisa e tal, não sei o quê. Quando ela olha, dá de frente com um ser com olhos, o famoso Grey, assim, só que mais alto e tal, não sei o que, dá de frente com esse Grey, assim. E diz que ele também, assim, dá de frente com ela e fica aquela coisa, assim, que não tem um contato, não tem uma troca de palavras, só tem aquela coisa, assim, e tal, não sei o que. E como se num passe de mágica, desaparece tudo. É quase como se, assim, ele estivesse na rotina dele normal. Entende? Esse ser tá na rotina dele normal. A pessoa estava na rotina dele normal. Me lembrou esse relato, até quando a pessoa me mandou, isso faz tempo que a pessoa mandou pra gente, deve fazer aqui um mês e meio por aí. Me lembrou aquele filme, nós estamos parecendo hoje review de filme, né? Mas aquele filme de fantasma, Os Outros. Sim. Lembra? Cara. Porque Realidades paralelas, né, Dudu? Exatamente. As pessoas estavam numa casa, quem não assistiu o filme Os Outros. Bom, quem não assistiu também, porra, já é um clássico. Quem não assistiu, vai assistir. Quem não assistiu, vai assistir. Eu vou dar spoiler. Dane-se, eu tô nem aí. Pula esse pedaço então. Que tal as pessoas na casa e tal, não sei o quê. E aí a pessoa não sabe que é ela que é o fantasma, né, que tá na casa e tal. Você vai passando, as coisas vão acontecendo, aí parece que a casa tá mal assombrada e depois você descobre que não, que é ela que é o fantasma. Né? Pô, é um filme fantástico e isso tem muito a ver. Então, assim, quem sabe esse ser não tava ali na rotina dele normal, só que alguma coisa fez com que cruzassem as essas duas realidades. Olha, saber. deixa eu falar, você que mandou esse relato para nós, se você quiser contar esse relato e bater um papo sobre ele em um episódio conosco, entre em contato. Tá? Tá, Entre em falando contato. nisso, eu tenho um quentinho pra você. Depois Tá. vou te mandar lá no Telegram. Um relato também fantástico. Tá Só que é bom? comprido, mas Então, é fantástico. você que mandou esse relato para o Dudu, tá? Se quiser bater um papo sobre ele em um episódio conosco, venha. Vamos conversar. Aliás, Nesse quem quiser, caso, pode mandar, hein? quem quiser mande, e quem quiser, tiver, pode mandar. quem quiser Aliás, fazer vou um até episódio sobre a sua experiência, tá? Manda lá, a gente conversa, vê a possibilidade, né? E vamos conversar. Quem quiser pode mandar pra gente lá no Telegram, tá? Quiser chamar a gente, ó, quero contar o que aconteceu comigo, não sei o quê. Se quiser aqui ficar melhor ainda, entra lá no Telegram, o link tá na bio da descrição do nosso Instagram. Entra lá e me chama lá no privado lá e tal. Pessoal, já vou te antecipar que eu demoro para responder, porque como eu tô trabalhando e tal, não sei o quê, então às vezes o Telegram eu realmente não vejo assim o tempo todo. Tá? Porque como eu sou professor, não tem como eu ver ali e tal. Não dá Às para vezes eu dar demoro- aula e ficar olhando o celular. não tem a menor condição. Então, assim, aí eu demoro para responder, mas fica tranquilo que eu respondo. Um dia eu respondo, fica tranquilo que eu respondo sim. Mas pode mandar pra gente, porque a gente gosta, tá? E fica tranquilo. Se não quiser mandar, como um monte de gente manda, só por mandar Anonimamente, só para desabafar, né? Pra desabafar, pra conversar e tal, não sei o quê, você fique à vontade, porque a gente tá ali, é todo ouvido. Porque a gente gosta também, né? A gente gosta de escutar Sim. esses relatos e tal, não sei o quê, pô, é fantástico. Então é o seguinte, na minha opinião, Dudu, pode se tratar sim de realidades paralelas, de mundos paralelos, realidades paralelas, que em determinados momentos podem se cruzar.
podem se encontrar. Para você que está ouvindo aí, né, tem um outro assunto sobre realidade paralela que é muito interessante. Eu não vou dar spoiler, Dudu, não vou falar, porque você sabe como é que funciona. Você fala que hoje, amanhã, né, já 500 pessoas já fazem, então não vou falar. Tá bem a sementinha do mal aqui, ó. Não vou falar nada. Menino odioso. Calma, bebê. Mas o Dudu vai deixar para você lá no Instagram. Se você curtiu esse assunto, se você acha legal esse assunto sobre realidades paralelas, tá? Fala pra gente que nós vamos fazer um outro sobre um assunto bem importante também dentro da realidade paralela. Pra mim, Dudu, realidade paralela. Cara, que caso show, Dudu. Que episódio legal. Você pode não gostar. Eu sei, vai ter muita gente que não vai gostar. Mas eu gostei. Mas eu gostei pra cacete de fazer, cara. Valeu o meu dia de gravação, Dudu. Curti demais. Vamos lá então, Dudu. Fechando. Ufologia de Quintal é isso, né, Jovem? É. Quem sabe aqui, quem é a raiz aqui que escuta Ufologia de Quintal, quem ainda tá aturando a gente, sabe que foi assim. Ufologia de Quintal era isso, era eu e você conversando sobre mistérios e coisas malucas. E aí com a pandemia nasce Ufologia de Quintal, por isso que a gente teve essa ideia e tal, de colocar pra gravar, e não é que teve uns malucos que escutaram a gente? Pior, né, cara? O pessoal muito gente boa, né? O pessoal muito do gente boa. bem, né, cara? Muito Cara, é gente boa. impressionante. Ó, vou te falar a verdade, não é querer rasgar seda, mas é impressionante como que a audiência do Ufologia de Quintal atrai pessoas do bem. Cara, velho, cara, nós temos, olha, cara, eu tava vendo esse dia lá no... quase 2 anos, quer dizer, quase 2 anos, mais de 2 anos que Sim, temos nosso podcast. 2 anos nós fizemos em Cara, abril. a gente teve 3, 4 xarope, assim, que foram lá e tomaram paciência e tal. Olha A só, Dudu, maioria, eu tava cara, a vendo galera esses do dias, bem. cara, no Twitter, que, gente, o Twitter quem mexe sou eu. Se alguém segue a gente lá no Twitter, é uma porcaria, porque, cara, eu não sei mexer naquela praga lá, eu não tenho tempo de ficar, né, mexendo, mas de vez em quando eu entro lá. Cara, nós temos um infectologista, cara, que segue a gente. O cara é um crânio. Ele estuda sobre doenças sexualmente transmissíveis. Cara, e tem coragem de ouvir Ufologia de Quintal. É um profissional excepcional. E tem vários outros. Tem cardiologista, tem, sabe, cara, tem advogados, tem policiais, gente, cara, tem gente do dia a dia, né? Tem todas as profissões, Dudu. Tem o cara que trabalha ali no bar, tem o cara. Tem um rapaz que só mandou uma gente boa. mensagem pra gente aqui, ó. O Instagram dele é Pandeles Doceria. Tem uns docezinhos aqui bem bacana aqui, cara. Nossa, Já podia mandar pra gente se a gente morasse perto, mas né? eu mandei aqui pra ele, ele pegou e mandou aqui pra gente aqui, ó. Olá, passando pra dizer que adoro o podcast de vocês. Sempre escuto e as histórias acompanham minhas produções. As produções são os doces que ele faz aqui e tal, isso aqui. Cara, tem uma galera muito do bem aqui que manda mensagem pra gente. Todo dia tem um pessoal aqui que tá mandando aqui pra gente aqui. Quer ver? Tem o outro aqui. Deixa eu pegar o outro aqui. Pera só um pouquinho. Não, tem, olha só. Tem o cara que tá lá, né, servindo a bebida, ouvindo a gente. Tem o cara que tá lá no bar dele, ouvindo a gente. Tem o cara que tá lá na sua repartição, ouvindo a gente. Tem o cara que tá... Nós temos porteiros que nos ouvem. Cara, imagina, o cara trabalha às vezes a noite inteira ali na portaria e ouvindo Ufologia de Quintal, rapaz. Aí que dá vontade de dormir mesmo, ouvindo alguma coisa dessa, né? Nós temos gente muito querida, muito boa, e pior, no mundo inteiro, né, cara? Isso que é o pior. Aqui, ó, esses dias a Paula mandou uma mensagem pra gente aqui, ó. Abraço pra todos vocês. Dou risadas, minha companhia nas horas que estou sozinha em casa fazendo faxina. Aí, ó. Desde a pessoa que está fazendo faxina em casa até o neurocirurgião, né? Até o infectologista fazendo. Todos os públicos de gente melhor possível. Eu não tenho. O outro aqui mandou aqui o Juliano César Godoy. Ele mandou aqui: muito bom e divertido podcast, galera. Bom demais, ouvindo há pouco tempo e curtindo bastante. E, cara, bom, a gente recebe um monte de mensagem aqui e tal, não sei o que. Que bem bacana. Tem um pessoal que manda foto, às vezes, cara, eu vi uma foto aqui num negócio aqui que só por Deus aqui e tal. E daí às vezes eu falo, olha, infelizmente é só um satélite mesmo. Aí o pessoal fica meio triste, sabe, e tal, porque o satélite tem bastante aqui. Mas eu vou mandar um abraço especial hoje pro grande mestre, que eu já mandei vários abraços, que é pro Marcelão. O Marcelão Trip Vira-lata, é um monstro, cara. Esse cara aqui tá sempre divulgando
Ufologia de Quintal, ele tem o Instagramzinho dele lá e tal, não sei o quê, e aí ele posta coisa de dica e tal. Um dia eu vou pra aí, Marcelão. Então mandar um abraço pra você, porque você é monstro demais. E daí, Cleiton, vamos encerrar o caso? Como é que funciona? Marcelão, o Dudu só vai pra aí se for na Europa. Aqui no Brasil ele não viaja. No Brasil ele não conhece quase nada. Não, o negócio do Dudu é Europa. Mas vamos lá. Eu já fui pra África do Sul. Então aí, ó. Então não é só pra Europa. E pra você ver, quando ele fala assim, não, eu tô pensando, né? Se você é um Hellis mortal, você fala, não, senhor, eu já fui aqui para o Brasil também, ali no Nordeste. Já fui não, também. Não, o que ele vai falar? Não, eu já fui na África do Sul, para. Já fui pro Eu não Nordeste vou só em também. lugar rico, como se a África do Sul fosse um lugar pobre, né, Dudu? É um país aliás, do continente africano, um dos mais ricos. A maior economia da África do Sul. A África do Sul, a maior economia do continente africano. Mas, gente, vamos acabar essa bagunça por aqui, tá? Vamos lá. Eu gostei muito de fazer esse episódio, mais uma vez, gostei muito de fazer esse episódio. Episódio muito bom. Se você gostou, deixa lá pra gente lá, tá? O Dudu vai montar uma enquete lá, eu não sei que enquete ele vai montar, mas vai colocar lá uma enquete pra você participar, pra nós termos um feedback, tá? Pra ver se nós vamos fazer outro episódio de Contos do Quintal sobre realidades alternativas. Tá bom, gente? Muito obrigado por ter nos ouvido até agora, por ter nos aturado até agora. Eu espero que você tenha uma semana maravilhosa, um mês maravilhoso, um resto de ano maravilhoso, tá? Fiquem com as bênçãos do Criador e não se esqueçam, quem procura, racha.